os outros que ficarem aqui, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Irmãos, tem um texto que eu gosto muito aqui em Mateus, no capítulo 21. Mateus capítulo 21. A partir do versículo 12. Mateus 21, a partir do versículo 12. Amém? Mateus 21, a partir do versículo 12. Diz assim, meus irmãos: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e lhe perguntaram: Ouves o que estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Irmãos, é bem verdade que agora no Novo Testamento a concepção de igreja mudou completamente. A percepção ou a concepção de templo mudou completamente. A percepção de templo no Antigo Testamento era algo que ainda pulsa no coração dos judeus, a restauração ou a reconstrução do templo levantado por Salomão, depois reconstruído por Zorobabel, Esdras e Neemias, e depois reconstruído novamente por Herodes, depois destruído novamente, e lá no lugar onde agora tem uma mesquita, mesquita, um lugar de adoração, alguma coisa assim dos muçulmanos. Então, para os judeus, a percepção de templo, de lugar de habitação de Deus, era aquilo. Agora, no Novo Testamento já não mais é. Então, igreja agora já não é mais um ambiente. Igreja agora é o corpo de Cristo, é o lugar de habitação verdadeiramente do Espírito Santo, do próprio Cristo. Então, agora essa igreja ela pode se reunir debaixo de uma árvore. Pode se reunir num templo como esse. Pode se reunir nas esquinas. Ali é a igreja do Senhor. Então, hoje a percepção, o entendimento do que é a igreja mudou completamente. Igreja é muito para além de um templo. Igreja é para além ao extremo de um local construído por nós e santificado por nós para ser um local de habitação. Ali não é igreja. Igreja agora é gente. Então, onde essa gente se reúne em torno do nome do Senhor, ali está a igreja. Então, por isso que essa concepção na cabeça da gente que às vezes fica, que a igreja está presa nas quatro paredes, nunca foi e nem será verdade. Por quê? Porque a igreja não é espaço, igreja é gente. Então, todos os dias a igreja está espalhada nessa Contagem, Belo Horizonte, Betim, aonde quer que você for. Por quê? Porque a igreja é você, igreja não é lugar, igreja é gente. Igreja sou eu, igreja é você. Então, e essa igreja do Senhor habitou nos lugares mais... E ainda em alguns países habita. Não tem placa, não tem denominação, é apenas igreja do nosso Senhor. E foi essa que o Senhor constituiu. A questão do nome foi nós que
colocamos para apontar para algumas coisas, como igreja presbiteriana. Apontar o que ela acredita. Vai numa igreja Assembleia de Deus, por trás existe algumas doutrinas naquele segmento, naquele sentido. Mas igreja hoje vai para além, extremamente além do lugar onde nós reunimos. Igreja é gente, é povo, é o Senhor. Irmãos, e nesse texto de forma específica, a ida de Jesus ao templo vai denunciar algumas verdades que aconteciam no templo e que às vezes acontece hoje também, no templo o qual nós estamos reunidos hoje para celebrar o nome do Senhor. Então essa presença de Jesus vai revelar algumas coisas. Aqui nesse texto, algumas coisas que aconteciam no templo, ou algumas falsas razões para o qual as pessoas se reuniam. Quando você vê no versículo 12, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, como também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Irmãos, aqui o templo, o lugar de habitação de Deus, havia se transformado em um lugar de fazer bons negócios. Ali estava desenvolvendo empresários da fé. Sujeito que tinha um criatório de pombas, criatório de outros animais, ele havia se tornado um empresário do do segmento religioso. Isso lá na época de Jesus, gente montou um criatório de pombas para criar, trazer e vender no templo. Então, gente que ouviu a igreja, viu o movimento e conseguiu perceber um lugar de fazer bons negócios. O sujeito vinha de longe para cultuar, não preparava o seu culto, trazia na porta do templo, ele ia lá e comprava o seu culto para apresentar para o sacerdote. Então acabou que a igreja, o templo do Senhor, se tornou um local de fazer bons negócios, de ganhar dinheiro. Então isso não é novo de 2000 do nosso século. Isso tem desde os tempos de Jesus. E aqui não é um templo pagão, é o templo o qual Salomão fez e foi abençoado por Deus. Não é um templo pagão, é o templo o qual da habitação de Deus, quando Deus se manifesta a Salomão. Então aqui aparece essas falsas razões, um lugar para fazer bom negócio, um bom negócio para eles mesmos. Irmãos, e hoje às vezes na igreja é parecido com isso. O que a gente faz? A gente paga o pastor para fazer um bom culto para nós. E a gente prefere o pastor que fala bonito, que tem um bom entendimento, é claro que tem que ter, e é claro que tem que falar bom e fazer tudo isso. Mas às vezes a percepção nossa de culto é exatamente essa. Eu trabalho e pago alguém para fazer o culto para mim. E culto, irmãos, como eu disse no início, é algo individual, ao mesmo tempo que é coletivo, é algo individual. O culto não é prestado pelas pessoas que sobem ao altar. O culto é prestado por você. O culto não é uma administração no que diz respeito, é daqui que o culto vai sair. O culto sai, é da igreja do nosso Senhor. E se você é igreja, o culto sai daí. Essa percepção de algumas pessoas, eu vou para a igreja e na entrada da igreja eu vou comprar o culto e vou dar para o sacerdote e o sacerdote vai fazer para mim. Aí teologicamente, historicamente, na cabeça nossa está resolvida, mas na prática muitas vezes não está. Qual era o mandamento? Era cada um deveria produzir na sua casa, trazer o animal o qual ele preparou para apresentar como sacrifício.
seja de libação, de perdão de pecados, seja de purificação, seja do que fosse. As pessoas preparavam o seu culto, trazia para o templo e apresentava esse culto a Deus, e Deus recebia, e Deus perdoava o pecado do povo. As pessoas perverteram completamente o princípio de culto. Às vezes acontece aqui também. Gente que não pensa em culto em hora nenhuma dentro de casa, por quê? Porque vai ter gente que vai fazer o culto para mim, e é errado, irmãos. Culto não é alguém que vai fazer por você. Culto é você que vai prestar a Deus. Aqui já não existe mais um sacerdote que apresenta o povo diante de Deus. O sacerdote agora é universal, ou seja, todos nós somos. O sacerdócio universal, algo tão brigado pelos nossos pais, e que às vezes a gente inverte o processo. A gente quer comprar isso. Vamos pagar o pastor para fazer o bom culto para nós. Isso é uma furada, irmãos. Não tem jeito de comprar isso não. Culto é você ir preparando. Você já não traz um animal lá da sua casa, uma ave, um animal, seja o que for. Você não precisa preparar esse item para o culto, mas agora você tem que preparar a sua vida para o culto. Irmãos, domingo é um dia estressante, é ou não é? É cansativo. Às vezes o domingo passa, você vai almoçar na casa de alguém, daqui a pouco já passou o dia, e é estressante. Às vezes a gente chega no culto do domingo completamente sem estar ligado o que a gente vai fazer. Chega com o canal completamente entupido de um monte de coisa. E às vezes a perspectiva de que alguém vai fazer isso por nós toma conta do coração da gente. Aqui eles vendiam porque tinha quem comprava o culto. Às vezes na cabeça da gente é a mesma coisa. Tem alguém que vai fazer isso para mim. Deus não vende culto. Eles não gastavam tempo para criar o animal. E às vezes é isso que a gente faz. A gente não gasta tempo algum em casa para preparar o culto, para apresentar ao Senhor no domingo. Estamos falando do domingo à noite, né? Às vezes a gente não gasta tempo nenhum em casa para preparar o culto. Você sabe por quê? Porque na cabeça nossa, alguém vai fazer isso por nós. Alguém vai fazer isso para mim. Errado, irmãos. Culto é um negócio nosso e do Senhor. É um negócio meu e do Senhor. Jesus está apresentando, e eu estou interpretando aqui, que Jesus está identificando algumas falsas razões para o povo reunir. E uma outra falsa razão, olha aí o versículo 15. Diz assim: mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes que da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? Irmãos, mesmo diante disso, um negócio diferente começa a acontecer lá no templo. As crianças vendo Jesus, as crianças começam a dizer: hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. As crianças começam a declarar isso. E, para a surpresa de muitos,
aquilo, ao invés de estar bagunçando, aquilo estava, segundo o próprio Jesus, ali estava saindo o perfeito louvor. O louvor que chegava ao coração de Deus, o perfeito estava acontecendo. E as pessoas tão distantes de Deus que não estavam acontecendo, enxergando a perfeição que estava acontecendo. Por quê? Porque esses sacerdotes e escribas haviam se tornado, irmãos, especialistas em observação e administração de um culto que é perfeito na cabeça deles. Além de transformar no lugar, em um bom lugar de bons negócios, Jesus também está dizendo que há um equívoco na percepção do que é culto. Gente que chega para a igreja já com o culto todo organizado na cabeça. E nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso que não se enquadra em enquadramento nenhum. No que se diz respeito a Ele é maior do que qualquer enquadramento. E o sobrenatural estava acontecendo, e o enquadramento dos sacerdotes e dos principais dos sacerdotes, o que as crianças estavam fazendo não cabia na cabeça deles. E qual era a intenção deles? Parar aquilo que a cabeça não conseguia administrar. Não estou falando que tem que fazer coisas loucas aqui. Você fazendo loucuras. Mas Deus não se encaixa em quadrado de ninguém. Por quê? Porque Ele é maior. Não tem um quadrado que a nossa cabeça define que caiba a Deus. Ele é maior que isso. Volto a dizer, o perfeito estava acontecendo, e aquelas pessoas sábias, entendidas, mestres da lei, não tinham percepção nenhuma. A tentativa deles era barrar aquilo que a cabeça não conseguia administrar. Irmãos, por que em alguns momentos o Senhor fala que a gente, para prestar culto, para ser algo genuíno, tem que ser como criança? Tem gente, irmãos, aqui eu estou falando de forma geral, não estou apontando para uma pessoa de forma específica, mas tem gente que já está desenhado na cabeça dela absolutamente tudo. Eu lembro, conversando com um rapaz uma vez, ele falou assim: pastor, não falou especificamente de mim, mas estava falando para mim também, né? Quando o pastor abre a Bíblia, fala o texto, eu já sei o que o pastor vai falar. Eu falei: irmão, às vezes nem eu sei. Mas, irmãos, às vezes isso acontece com a gente. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, já estão com tudo definido na cabeça. Por quê? Porque eles se tornaram especialistas no culto. Eles se tornaram especialistas de pregação. No sentido de quê? Que um culto como esse, a centralidade não é o Cristo, a centralidade é as obras do culto. Existe diferença entre Cristo ser o centro e o centro ser a estrutura que a gente monta para prestar culto a Deus. A estrutura, ela é necessária, mas o centro não é a estrutura. A estrutura é uma bênção e existe para nos dar norte, mas o centro do culto não pode ser a estrutura. Caso contrário, nós estamos cultuando o culto, não o Deus que deve ser cultuado no culto. O que estava acontecendo aqui era o culto do culto, não o culto ao dono do culto. Fugiu do que eles tinham como parâmetro do culto. Então vamos calar a boca desses. Mas aqueles os quais os escribas queriam calar, eram os que estavam fazendo o trem certo. Irmãos, olha que coisa doida. Eu volto a dizer, tem gente que se tornou especialista nisso. Tem gente que vem para o culto e participa da mensagem para ver, volto a dizer, não estou falando especificamente de ninguém, para ver a estrutura teológica do sermão do pastor, ou de qualquer outro. Aí, a preocupação dele se torna apenas com a estrutura.
É bom e necessário ter estrutura? Sim. Mas a centralidade não pode ser a estrutura, senão nós passamos a ser adoradores de estrutura, não do Deus que mandou a gente ter a estrutura. É isso que acontece, por exemplo, com os adventistas, onde o culto é prestado ao sábado, não ao Deus do sábado. O principal não pode ser o sábado, o principal não pode ser a estrutura, o principal tem nome: Jesus. Se a causa nossa de sermos igreja é manter a igreja, está errado. A causa nossa é glorificar e exaltar o nome do Senhor, ainda que essa estrutura tenha que ter. Mas a centralidade do culto tem um nome, é Jesus, é Ele que opera. O culto não opera ninguém, o culto só fala com cabeça. E às vezes a gente, na tentativa de fazer o certo, ficamos apenas com a cabeça e esquecemos o sobre, o natural que é o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Não estou dizendo que a gente não tem que ter uma estrutura para fazer as coisas, mas o mais importante tem que ser o Senhor, senão a gente se perdeu na tentativa de guardar o sagrado. A gente fica na tentativa de guardar e esquece o sagrado, esquece o Deus da estrutura. Não foi proposital, mas quantas vezes vocês ouviram falar de gente que não pôde pregar por causa da gravata? Alguém já ouviu falar isso? Mas o que é o principal? É a gravata? Se for a gravata, lascou. E às vezes já está lascado no coração da gente e a gente não percebeu. Gente que prefere ser presbiteriano do que crente, servo do Senhor. Presbiterianismo é uma bênção? Sim, óbvio, uma bênção. Igreja bem organizada e tudo. Mas não pode ser o principal da vida da gente, o fim da nossa existência, o fim do cristianismo ser guardar o presbiterianismo, ainda que tenha que fazer. O fim nosso é Jesus, e Jesus é maior do que qualquer instituição religiosa, por mais boa que ela seja. Jesus não está preso em lugar nenhum, ainda que tenha que ter toda essa estrutura. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Não disse há um tempo atrás, a irmã que já está lá na glória, conduzindo o culto lá na igreja em Betim, ainda era seminarista, e pela dinâmica do culto tinha muita coisa, o pastor tinha viajado, o pastor viajou, deu um monte de problema na igreja. Eu falei, nossa, logo o dia que eu estou, Senhor. Aí eu falei, não, vou ter que tirar um dos hinos e cantar um hino só. Cantamos só o hino, veio um cantor de fora, mais um monte de coisa para fazer na igreja, no dia do culto, a abertura ali, um hino só. Beleza, acabou o culto, a irmã, ouviu que eu fiquei decepcionada. Eu falei, por que, irmã? Porque você deixou de ser presbiteriano. Foi, eu também estou surpresa. Mas irmã, eu não deixei não, deixou sim. Eu falei, mas por quê? Porque você cantou só um hino. Nós estamos falando do hino, mas pode ser outras coisas. Você é chamado para ser do Senhor Jesus. Porém, existe a igreja presbiteriana, uma estrutura que é uma bênção. Mas uma coisa não pode sobrepor a outra. Entre a igreja presbiteriana e Jesus, já está escolhido. Jesus, escolhe. Não tem isso, né? Mas entre uma coisa e outra é o nosso Senhor. Amo a igreja, sou pastor da igreja, subscrevo a confissão, tudo, mas é Jesus. E o povo aqui, na tentativa de estruturar, estavam perdendo a oportunidade de celebrar com as crianças de Jesus, que está acontecendo o perfeito aqui no meio de vocês, e a cabeça quadrada impediu o povo de participar do perfeito, às vezes até com uma boa intenção. Qual era a boa intenção? Organizar o negócio. No entanto, estavam ficando apenas com uma organização. O principal eu estava deixando de lado.
é igual dar banho na criança e jogar água com a criança fora. Já viram essa expressão? Não podemos esquecer do principal, meus irmãos. Mas nesse texto também, irmãos, Jesus não fala apenas das vontades equivocadas, né? Das razões equivocadas. E Jesus também fala das coisas maravilhosas, corretas. Olha o versículo 12 e 13, eu vou ler, você acompanha comigo também, de Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Irmãos, tem gente que, o Daniel veio da igreja da Lagoinha, né? Lá tinha maquininha de passar cartão, Daniel? Tinha, né? É porque o Daniel era daqui de Contagem, né? Aqui não tinha, só lá, né? Só lá. Irmãos, isso dá uma confusão na igreja. A maquininha, porque aponta para comércio, né? Aponta para comércio. Então, mas há algumas realidades de 2022 que eu também prefiro que não tenha. Mas continuando aí o nosso texto, versículo 13 diz assim: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém as transformaram em covil de salteadores. Jesus também, irmãos, além de olhar e observar e declarar as intenções equivocadas, Jesus também mostra as convicções corretas de culto do que estava acontecendo. Se você vê aí o versículo 13, o início diz assim: E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Em Marcos, diz casa de orações para todas as nações. Então Jesus está dizendo, quando existe a organização, mas por trás da organização existe a boa intenção, a organização perfeita que adora a Deus, isso aqui acontece. A casa de Deus se transforma em um lugar de orações serem feitas, mas ao mesmo tempo orações serem respondidas por Ele, porque igreja também é isso. Igreja é o lugar de oração ser feita e orações ser respondidas. Ou seja, igreja é o lugar da gente falar com o Senhor. Igreja é o lugar de ter comunhão com Deus, de ter audiência com o Senhor, no coletivo e no individual. E que aqui é o lugar dos grandes mistérios, dos grandes milagres, da operação sobrenatural de Deus. Igreja é lugar de oração ser feita e orações ser respondidas. Aqui é o lugar de falar com o Todo-Poderoso também. E é isso que está acontecendo aqui, que o próprio Jesus diz, a minha casa será chamada lugar de orar, casa de oração para todas as nações. Aqui é o lugar da audiência com o Todo-Poderoso. Aí Jesus fala, só que vocês perverteram tudo isso. Mas Jesus dá a causa correta. Aqui é o lugar de ter intimidade com o Senhor. Aqui é o lugar de falar com Deus. Aqui é o lugar da oração ser respondida. Porque a oração, irmãos, sincera, ela é um desarmar de armas do nosso coração. A oração sincera é abrir o coração diante do Senhor. Se a oração é o lugar de desarmar, aqui é o lugar das máscaras serem tiradas e as feridas serem expostas diante de Deus. Oração é falar com o Senhor as verdades, porque tem um monte de coisa na nossa vida que ninguém sabe, só nós e o Senhor, e às vezes a gente fala num momento da nossa oração. Então, oração é o lugar de falar com Deus, o Deus Todo-Poderoso. Versículo 14 diz assim: vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Como eu disse, no templo, com as intenções corretas, é o lugar da dor ser mostrada e cura ser obtida também.
feridas serem mostradas e curas serem obtidas. Mas o principal não é o templo. Se você vê, diz que vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Quem curou Jesus não foi o templo. Quem curou Jesus foi o Senhor do templo, o dono do templo, o Senhor Jesus. Por isso que eu disse que agora a igreja já não está mais num lugar. Igreja é gente espalhada por todo lugar, por todos os quadrados que possa existir, por todos os retângulos, os triângulos, ou qualquer outra forma geométrica aí onde a gente possa reunir, ou sem forma geométrica nenhuma. Apenas o plano da terra. Para quem acredita que a terra é plana, né? Ou no redondo da terra, ou no oval da terra, ou sei lá, do jeito que a terra for de fato, né? Ali é lugar do povo de Deus reunir. Aqui é o lugar do povo de Deus reunir. Vieram a ele. Não foi o templo que fez diferença, foi o Deus do templo, o Senhor do templo. Vieram a ele, ele curou e ele restaurou, para a glória de Deus o Pai. E esse está aqui. E isso, irmãos, não é uma frase de efeito, é uma realidade. E qual é a sua dor? E qual é a máscara? Faça isso. Tire ela aí diante de Deus. Exponha a sua dor diante do Senhor. De repente uma dor crônica, mas de repente uma dor da semana, como a Aline disse. Eu marquei a minha, não é dor, mas eu estou tendo meio que uns, não sei se é espasmos, sei lá, é espasmos? É meio que um taque cardíaco. Eu estou lá, de repente o coração dá uma aí eu tuço. Falo, meu Deus do céu, tem 2 meninas para criar aí ainda. Já tá, vou ver se na quarta-feira eu já vou no cardiologista para dar. Mas qual é a sua dor? De repente, essa é a noite você tirar a máscara diante do Senhor. Da mesma forma que Cristo, não forma física, mas esse mesmo Jesus que estava lá no templo, irmãos, está aqui. Que tal você tirar a sua máscara aí diante dele? O coxo não chegou para Jesus falando, não, eu não sou coxo não. Sabe, tentando enganar o Senhor? Não sou coxo não. O cego não chegou diante de Jesus falando, não, eu estou enxergando bem, não. Chegou coxo, mostrou que é coxo. O cego chegou mostrando que é cego. Não precisa mostrar muito, né? Porque o Senhor sabe o que você é, apenas fale. Aí diz a Escritura que Jesus os curou, Ele pode curar você aqui hoje. Se você tiver essa dor, essa enfermidade, Ele pode curar, para a glória dEle, para a exaltação dEle. Irmãos, o templo é o lugar das orações serem feitas e serem respondidas pelo Senhor. Templo também é o lugar dessa dor ser mostrada, ser descortinada. Templo também, irmãos, é o lugar do perfeito louvor. É mais do que perfeito do louvor, é o lugar das renovações das nossas forças. Versículo 15 ao 17, acompanhe comigo a leitura, diz assim: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e lhe perguntaram, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? Olha lá para você ver o Salmo 8. Salmo 8. Versículo 2. É
o texto citado por Jesus. Salmo 8, versículo 2, ele diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força. Somente até aí. Então, Jesus não está errado, como sempre, quando ele fala da boca dos pequeninos e das crianças de peito, tirastes o perfeito louvor. Aí aqui ele fala da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitastes força. Você sabe por quê? Porque o perfeito louvor lava a alma da gente. O perfeito louvor alimenta a alma da gente. O perfeito louvor é como, não sei se alguém que já foi numa cachoeira, aquela água gelada que dá aquele alívio na gente. O perfeito louvor é isso que refrigera a alma da gente. Faz novas as nossas forças. Igreja, o povo de Deus reunido, é lugar para isso. Do perfeito louvor acontecer, não perfeito louvor no sentido de ser bem tocado, mas o perfeito louvor no sentido da intenção, na intenção certa. E quando isso acontece de fato e de verdade, a alma da gente é lavada. O que acontece é que as nossas forças são suscitadas. A gente é fortalecido pelo Senhor. O perfeito louvor faz isso com a gente. Aquele que chega ao coração do Pai. A gente sai num domingo como esse, irmãos, e a gente tem um inimigo. Alguns, né? Mas um inimigo. O tempo. O tempo arrebenta com a gente. Irmãos, quantos de nós, quando converteu o negócio assim, era um trem sobre o natural. Culto, uma bênção. Culto durante 2 horas é pouco tempo. Mas à medida que o tempo passa, tem essa tendência de ir esfriando a gente. Da gente mecanizando tudo. De não ser mais algo espontâneo e perfeito diante de Deus. A gente cresce no conhecimento, mas às vezes esfria no fervor. Tem um hino que diz que todo mundo conhece: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem mais também, sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor, vem Senhor nos inflamar, ó vem, nossas almas despertar. Às vezes a gente deixa de ser menino no conhecimento, mas se torna menino no relacionamento, mas se torna adulto no mau sentido da palavra, no relacionamento com Deus. Porque o adulto vai organizando tudo na cabeça, agora a criança não é assim. Lá às vezes a gente dá uns esfregões na Sofia, ela vem e abraça a gente. Agora quando a gente fica mais maduro, não é assim. Alguém fala uma coisa com a gente guarda aquele trem lá na alma. E vai despejando gotas de rancor para aquilo ir crescendo dentro do coração da gente. Porque nós estamos maduros. Aí como que vai chegar na igreja e vai ser um perfeito louvor de um coração assim, seu Francisco? Como, Daniel? Por isso que essas crianças cultuavam assim, perfeito. Eu estou falando, o que estão fazendo é uma bênção. Porque o coração está em paz. Não é que crianças não têm pecado. Elas estão fazendo porque estão em paz. Como eu disse, irmãos, esse Jesus que estava lá também está aqui. E pode fazer isso com a gente. Pode operar no nosso meio, pode operar na sua vida. Pode tirar esse rancor que se alimenta aí no coração. Para você dar um mergulho aí na cachoeira espiritual e sair revigorado para a glória de Deus. Sair revigorado, saltitante, celebrando o nome do Senhor. Como eu disse, quando você era mais novo na fé, era uma bênção.
o tempo passa e a gente vai solidificando a alma da gente, vai endurecendo. Sabe quando calcifica? Quando a gente já não tem mais sensibilidade, às vezes acontece com a gente com o passar do tempo. A gente deixa de ser menino nesse sentido. Né? E Deus quer mover no nosso meio, para a gente consiga levantar um perfeito louvor, esse louvor que lava a alma. Tem que se tornar criança, porque só a criança, de fato, de verdade, libera um louvor como esse. Não criança sem entendimento, mas criança com alma limpa. Recentemente que nós falamos que quem canta os seus males espanta, é uma inverdade. Quem espanta os males é quem louva de fato o Senhor, no nome de Jesus. E esses elementos estão aqui, irmãos, é porque tem jeito. Os elementos só estão postos na mesa porque algo foi feito para isso acontecer conosco, para a oração ser atendida, para a nossa dor ser mostrada e ser curada, e para esse lugar ser um lugar de louvor, que lava a alma. Esses elementos estão ali, significa que tem jeito para nós, e nós podemos celebrar o Senhor por isso, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus, louvado seja o teu nome, Pai, por essa bênção, Pai, que é igreja, templo. Ó Pai, nos ajude a celebrar com as intenções corretas, com as motivações corretas, usufruindo todos os benefícios, ó Pai, que o Senhor concede num momento como esse, todos os benefícios que o Senhor nos dá. Obrigado pela tua palavra aqui, Senhor, lida, pela a meditação breve, Pai, sucinta aqui da palavra do Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Ninguém merecia, ninguém merece, mas no entanto o Senhor derrama graça sobre nós, curando, restaurando, trazendo vigor para a alma da gente, trazendo novas perspectivas, Deus, curando a gente, Senhor, atendendo pela tua misericórdia, ouvindo e atendendo às nossas orações. Muito obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esses elementos postos aqui sobre a mesa, Senhor. É uma bênção do Senhor a nosso favor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Irmãos, Mateus capítulo 26, versículo 26, um texto conhecido, diz que enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão e abençoou-o e o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei isto, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, louvaram o Senhor, celebraram o Senhor, após aquele momento tão especial. E hoje nós temos esse privilégio, irmãos, de celebrar o Senhor, fazendo em memória dEle, celebrando em memória dEle, adorando o Senhor em memória dEle. E nós temos o privilégio de celebrar o Senhor. Amém? Os presbíteros aí, Wesley, por favor, o seu Francisco, por favor. Como nós lemos, irmãos, naquele exato momento, Cristo
pega um pão, e o pão apontava para o seu corpo, e pega um cálice e apontava para o sangue. Irmãos, tudo isso, Jesus foi até as últimas consequências para te tornar igreja, para fazer de você igreja. Ele entrega o seu corpo, entrega o seu sangue para fazer de você igreja. Por quê? Porque sem o derramamento de sangue não tinha perdão, não, era impossível ter perdão de pecados. Para o seu pecado ser perdoado e você se tornar igreja, era necessário o corpo ser destruído e o sangue ser derramado. Você pode ser grato a Deus por isso? Você pode ser grato a Deus por isso. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Você pode ser. Você deve ser grato a Deus por isso. E nós louvamos a Deus. Vamos colocar de pé? Essa, irmãos, não é uma mesa da Igreja Presbiteriana de Novo Riacho. Essa é uma mesa da Igreja de Jesus. Então quem pode participar são todos aqueles que fazem parte da Igreja do nosso Senhor, que está em plena comunhão com Deus, que não está em disciplina, que faz parte da igreja, está em comunhão com o nosso Senhor. Igreja genuinamente evangélica, que já foi batizado, é convidado a celebrar esse momento com a igreja que se reúne aqui. E a gente pode e deve ser grato ao Senhor. Jesus é grato a Deus. Pega o pão, parte o pão, pega o cálice e diz que ele dá graças. Ele é grato. E nós estamos recontando essa história. E ao fazer isso, a gente aponta para o passado, o que foi feito. Mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, a gente aponta para o futuro, o que ainda virá, Cacilda. O passado, morte de Cristo. O futuro, a vinda gloriosa do nosso Senhor. Porque isso aqui tem prazo de validade. Essa bênção tem prazo de validade até que eu venha. Então faça isso, até que o Senhor venha. Não coma ainda, vamos comer juntos. Deixou de receber o alimento, irmãos? Pai, obrigado por esses elementos que a gente tira do comum e vive e o torna
pela fé, pela graça do Senhor, nesses elementos abençoados, sagrados, para abençoar a igreja, para declarar de quem é que nós somos, para a glória do teu nome. Nós damos graças ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Coma do pão, meus irmãos. Irmãos, diz a Escritura que, semelhante modo, Cristo também pega o cálice, como nós lemos, e declara: esse é o cálice dessa nova aliança. Não aliança como anteriormente, mas aliança do meu sangue, baseada no meu sangue. Como eu disse, nós podemos ser gratos em tudo isso que o nosso Senhor fez a nosso favor, por amor de si próprio, e com muita graça e bondade nos alcançou, em nome de Jesus. Não tome ainda, vamos tomar juntos. Deixou de receber o elemento, irmãos? Tomemos. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Pai, nós não merecíamos, mas necessitávamos, Deus. Nós estávamos completamente desgarrados. Nós éramos povos estranhos. E esse sangue, isso que aponta para o sangue, e esse elemento que aponta para o corpo, nos resgatou todos aqueles que procedem de todas as tribos, de todas as nações. Esses que não eram, passaram a ser, mediante a ação de Jesus. Nós somos gratos a Ti, Pai. Nos ajuda, Pai. Somos gratos pela obra extraordinária do Senhor, pelo alcance da palavra do Senhor, pelo que o Senhor fez conosco, nos redimiu, pagou um alto preço para nos redimir e nos redimiu. E agora nós estamos aqui como frutos do penoso trabalho do nosso Senhor.
O Senhor diz que Ele verá o fruto do penoso trabalho e ficará satisfeito. O sangue foi derramado, o corpo entregue e a obra feita. Que nos aguarda, Pai, aquele dia da redenção, de uma vez por todas. Enquanto isso não acontece, a ordem é: façam isso em memória de mim. Pregue o Evangelho, vivam o Evangelho para a glória de Deus o Pai. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, recolham lá, por favor. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória ao meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Tem alguém que está visitando aqui pela primeira vez? Amém. Qual é o nome do casal? Jonathan e Sara. Sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus. Vocês vieram no lugar certo. Sintam-me abraçados. Sintam abraçados aí, em nome de Jesus. Como eu disse, vocês vieram no lugar certo. As portas estão aí de coração. A igreja está de portas e coração abertos aí. Sérgio. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz. Chegou uma demanda para a junta diaconal de uma cesta básica. A gente vai organizar no grupo durante a semana. Quem puder, todo mundo tem o zap aí, vocês me mandem, por favor, quem puder ajudar, como que vai ajudar, com o que pode ajudar. Já sabe o Pix, vai trazer na semana que vem, a gente vai organizando durante a semana aí, para no domingo a gente entregar a cesta básica que chegou a demanda na junta diaconal. Valeu! Deus abençoe. Amém? Não esqueça, durante a semana, os cultos, na terça, continuamos estudando aí a confissão de fé de Westminster. No sábado, na sexta, momento de oração, muito bom, irmãos. Tira um tempinho, irmãos. Vem à igreja, é uma bênção. A semana é desafiadora. A sua semana, eu sei que tem muito compromisso, mas tira um tempo para estar junto com a igreja. Isso é uma bênção para a alma da gente. Obrigado, Pai, por tudo que aconteceu aqui. Por tudo, Pai. Momento de celebração da Santa Ceia do Senhor, os louvores, cada oração, as crianças recebendo um presente da Tua Palavra, oração pelas crianças, a presença dos Teus filhos aqui, dos visitantes. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor guarde todos nós,
É de fato desafiadora a semana, Pai, mas a gente pode e deve contar com a graça do Senhor. Então, estenda as mãos, que a graça desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, até que Ele volte em graça e glória, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe, uma boa semana, vá na paz do Senhor, e venha à igreja durante a semana aí, em nome de Jesus. Deus abençoe.